Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite a todos. Nós iremos iniciar nossa transmissão de domingo agora, nosso culto ao Senhor. Peço que você incline a sua cabeça agora em atitude de oração para que nós possamos falar com o nosso Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos a riquíssima oportunidade, ó Deus, de mais um domingo poder ouvir a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da exposição dela, que nós possamos sair daqui transformados, ó Deus, e fortalecidos, e que em tudo, ó Deus, o Senhor possa formar em nós o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Boa noite. Ao longo desses dias temos meditado acerca do tema Como ser igreja em tempo de crise. Nesse sentido, temos destacado uma série de crises que têm afetado a vida da igreja e, de certo modo, a vida do crente em especial. Várias crises, como a crise da graça, a crise do sacrifício, a crise da solidariedade, a crise da identidade, a crise da esperança, a crise do otimismo, dentre outras crises que têm afetado a vida da igreja, sobretudo nesse contexto em que nós vivemos. Talvez você não lembre mais, mas a primeira crise que eu destaquei no início da nossa série foi justamente a crise da verdade, por entender que essa é uma crise fundamental. Hoje à noite eu gostaria de finalizar a nossa série, de certo modo retomando a ideia da nossa mensagem inicial, mas explorando um outro aspecto. Subtema de hoje, para nós finalizarmos a nossa série, a crise da doutrina. Eu gostaria então de considerar com você 2 versículos da Palavra de Deus
na carta de Judas. Gostaria de ler esta passagem e, a partir daí, refletir um pouco acerca dessa crise doutrinária que, de certo modo, tem sido aguçada, tem sido intensificada no contexto em que nós vivemos. Vamos então ler Judas, capítulo único, versos 3 e 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra ricamente aos nossos corações e que possamos ser edificados através desta palavra, através destes versículos. Como eu disse no início, nós vivemos em um contexto marcado por uma crise doutrinária. Inúmeras doutrinas que têm se apresentado, inclusive doutrinas que reivindicam a verdade do Evangelho, que se apresentam como a verdade mais perfeita, como a verdade mais clara, como a verdade mais transparente do Evangelho. No contexto em que nós vivemos, onde nós somos bombardeados pelas informações, sobretudo as informações via internet, via televisão, via redes sociais, nesse contexto de guerra de informação, de vários veículos de comunicação noticiando informações, essa crise doutrinária, ela se aguça, ela se apresenta de modo ainda mais intenso, de modo ainda mais profundo. Eu queria que nós considerássemos algumas características dessa crise doutrinária que marca o nosso tempo, pensando, obviamente, a partir desse texto, desses versículos que nós acabamos de ler, procurando aplicá-los ao nosso próprio contexto, à nossa própria situação. Nós poderíamos caracterizar o período de crise doutrinária por um termo ou por uma expressão que nós podemos denominá-la de confusão. Esse período é certamente um período marcado pela confusão, por aquilo que confunde. O que é uma confusão? Uma confusão é aquilo que confunde, aquilo que se apresenta como sendo verdade, mas em algum momento não corresponde à verdade propriamente do Evangelho. Vamos então considerar alguns elementos dessa confusão. Antes de tudo, essa crise doutrinária é marcada por uma confusão entre liberdade ou liberdade de expressão, melhor dizendo, e relativismo. Nós vivemos em um contexto de liberdade de expressão, ou pelo menos em que nós defendemos, em que nós consideramos um valor, consideramos algo positivo, a liberdade de expressão, podermos nos expressar, podermos apresentar as nossas opiniões, podermos apresentar a nossa doutrina, a nossa confissão de fé, fazer com que as pessoas ouçam os nossos pontos de vista, as nossas concepções políticas, ideológicas, religiosas. Não há dúvida
que a liberdade de expressão é algo muito positivo. No entanto, nós não podemos confundir liberdade de expressão com relativismo. Você pode até advogar para você a liberdade de expressar nas redes sociais, na internet, nos programas de TV, nos encontros, nas videoconferências, nas lives. Você pode até reivindicar para você o direito de expressar a sua opinião. Mas você não tem o direito de relativizar a verdade e, sobretudo, você não tem o direito de esperar que as pessoas acatem sempre as suas opiniões, se elas, obviamente, não estiverem de acordo com aquilo que o Evangelho expressa. Então, nós não podemos confundir esse contexto de liberdade de expressão, infelizmente, ele acaba descambando para um relativismo, onde cada pessoa defende a sua visão doutrinária, ainda que seja a visão mais bizarra, mais antibíblica possível, e quer que isso seja colocado como verdade. E quer que isso seja colocado como uma das múltiplas expressões do Evangelho. Não é dessa forma. Mas, infelizmente, o contexto em que nós vivemos, o contexto de crise doutrinária, é um contexto de confusão entre liberdade de expressão e relativismo. Semelhante àqueles homens a quem Judas se refere, eles certamente estavam expondo as suas opiniões e muito provável eles queriam que essas opiniões fossem acatadas. Mas não é dessa forma. Mas existe uma segunda confusão. A crise doutrinária ela é marcada por uma confusão entre liberdade de expressão e relativismo, mas ela é também marcada por uma confusão entre graça e libertinagem. Judas deixa claro a confusão desses homens que se introduzem nessa comunidade, para quem ele escreve a sua carta, até com um tom de urgência, um tom em que ele abre mão de escrever algo que aparentemente ele deveria escrever acerca da comum salvação e passa a escrever uma crítica muito severa por conta da confusão que estava sendo operada no seio daquela comunidade, que estava sendo disseminada por aqueles homens. Uma confusão entre graça e libertinagem. A vida na graça é uma vida onde nós podemos experimentar a liberdade, sem dúvida nenhuma. Mas a liberdade que nós experimentamos na graça é a perfeita liberdade. É a liberdade em Cristo. É a liberdade de poder servir e de poder seguir as determinações, as orientações do cristianismo, da palavra de Deus. Portanto, essa graça não pode ser confundida com libertinagem. Infelizmente, não apenas naquela época, mas no nosso próprio contexto, a mensagem da graça tem sido confundida com libertinagem. As pessoas reivindicam para si uma graça, uma condição, uma manifestação de graça que sirva como justificativa para as suas vidas libertinas, para a sua moral completamente distorcida, para a sua moral descompromissada, descomprometida com os reais valores do Evangelho. Ou seja, elas usam a graça para ocultar um modo de vida completamente estranho, completamente oposto, em contradição com o Evangelho. Infelizmente, nesse sentido, a graça é usada para justificar
uma liberdade, mas que na verdade é uma libertinagem. E no final das contas é uma negação da graça, infelizmente. Mas nós temos uma terceira característica, uma terceira confusão dessa crise doutrinária, ou como essa crise doutrinária se expressa. Nós vimos que ela se expressa através de uma confusão entre liberdade de expressão e relativismo, ela se expressa a partir de uma confusão entre graça e libertinagem, mas ela se expressa a partir de uma confusão entre essência e aparência. Infelizmente, o contexto em que o apóstolo escreve, em que Judas escreve a sua carta, é um contexto de pessoas que privilegiam, que valorizam a aparência, que não valorizam a essência, o que é essencial, mas preferem a aparência, preferem a simulação, preferem a falsidade, preferem a mentira, o engano. Infelizmente, o contexto atual, também marcado pela crise doutrinária, é um período em que as pessoas preferem a aparência ao invés da essência, ao invés da verdade. E isso ocorre de uma maneira tão profunda e ao mesmo tempo tão preocupante que as pessoas tomam a aparência pela essência. Ou seja, elas trocam a aparência a essência pela aparência. E elas passam a buscar a aparência como se isso fosse a essência. É algo tão preocupante, é algo tão sintomático, que elas rejeitam a essência, que é de graça, que é gratuita, e buscam e são capazes de pagar um preço exorbitante pela aparência. Isso vale, inclusive, para a doutrina. Doutrinas que se baseiam em aparência, porque justamente elas não trazem a essência confrontadora e comprometida do Evangelho, elas são preferidas. Elas são buscadas, elas são desejadas, as pessoas chegam a pagar por elas. Elas rejeitam a essência, a mensagem essencial, a doutrina essencial, que é confrontadora, mas é a verdade. E aí elas buscam simplesmente a aparência, o simulacro, a imitação, como se fossem atores, como se estivessem simplesmente encenando a vida na fé. Esse é o contexto em que nós vivemos, um contexto marcado pela crise doutrinária. E nesta crise doutrinária nós temos a confusão entre a liberdade de expressão e o relativismo, entre a graça e a libertinagem, entre a essência e a aparência, mas nós temos uma última expressão dessa confusão. Trata-se da confusão entre tolerância e não confrontação, de certo modo complementando aí a ideia do tópico anterior. A tolerância é algo fundamental na relação entre as pessoas. E é inclusive um princípio cristão para aqueles que acham que não é. Mas é preciso ter muito cuidado para não confundirmos tolerância com não confrontação. Judas demonstra claramente que aqueles homens estavam sentenciados à condenação.
Eles poderiam expressar sua doutrina, eles poderiam falar, eles poderiam até viver a vida do jeito que eles preferissem, do jeito que eles achassem conveniente, mas eles são confrontados com a mensagem do juízo. O fato de eu ter uma mentalidade tolerante não quer dizer que eu não possa confrontar o estilo de vida de alguém, que eu não possa discordar e mostrar em que pontos, em que elementos o estilo de vida das pessoas, o estilo de vida dos homens está em desacordo com o Evangelho. Obviamente, eles são livres para continuarem vivendo as vidas que eles desejarem, que eles acham, que eles julgam corretas. Eles podem rejeitar a mensagem, eles podem considerar essa mensagem careta, essa mensagem politicamente incorreta, eles podem, eles são livres. Agora, isso não quer dizer que eu não possa confrontá-los com os valores, com os princípios do Evangelho. Não podemos confundir tolerância com não confrontação. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso período. Infelizmente marcado pela crise doutrinária e no contexto em que nós vivemos, nós percebemos isso de forma ainda mais aguda, com o auxílio da veiculação da informação, nas redes sociais, na internet, nos jornais, na TV. A gente tem percebido isso. Mas nesse contexto, meus amados irmãos, nós precisamos urgentemente reafirmar a sã doutrina. Nós precisamos deixar de modo muito evidente o valor da sã doutrina. Mas como é a sã doutrina? Você deve estar se perguntando agora. Como é que nós podemos identificar, diante de um período justamente marcado pela crise, diante de um período justamente marcado pelo relativismo, pela simulação, pela mentira, pela falsidade, pela ilusão, daqueles que muitas vezes até reivindicam a verdade, como é que nós podemos identificar a sã doutrina? E aí eu queria que você observasse nesse momento 4 características fundamentais. Como é que você pode identificar a sã doutrina? Num contexto marcado pela crise doutrinária, nós precisamos reafirmar a sã doutrina. Mas nós precisamos dizer como é a sã doutrina. E eu queria começar dizendo que a sã doutrina é marcada por uma verdade absoluta. No contexto marcado pelo relativismo, no contexto marcado pela pluralidade de ideias, de opiniões, de estilos, de ideologias políticas, religiosas, filosóficas e culturais, onde a verdade, sobretudo a verdade no sentido absoluto, parece ser um conceito ultrapassado e politicamente incorreto, nós precisamos afirmar que a sã doutrina está baseada em uma verdade absoluta. É isso que nós aprendemos a partir do texto lido. Judas faz questão de esclarecer que a fé que ele defende, que a fé que ele pretende defender, que a doutrina que ele pretende reafirmar de um modo urgente, é a doutrina que foi entregue de uma vez por todas, demonstrando aí o seu caráter universal, o seu caráter absoluto. Ah, mas não está ultrapassada? Essa doutrina foi apresentada há séculos. Os homens tinham uma mentalidade muito mais atrasada. Não tínhamos ainda experimentado a revolução técnico-científica, não tínhamos experimentado aí toda a evolução do pensamento humano, a evolução das artes, nas técnicas, na filosofia. A verdade bíblica, a verdade da sã doutrina, é uma verdade que foi dada de uma vez por todas. Não importa a cultura, não importa o momento, não importa a ideologia política, filosófica ou cultural.
ela possui um caráter absoluto. Então nós vimos que a sã doutrina é marcada, antes de tudo, por uma verdade absoluta. Mas além disso, a sã doutrina é marcada por uma graça comprometida. É uma graça que não é banalizada, que não se converte em libertinagem, que não é uma desculpa para que eu mantenha uma vida completamente contrária, completamente estranha aos princípios bíblicos. É uma graça que me leva a um compromisso, que me leva a assumir um posicionamento, um comprometimento com a verdade do Evangelho. Não é uma graça que é usada como desculpa, para um estilo de vida completamente estranho ao Evangelho, mas representa esse comprometimento. Além disso, a sã doutrina, além de ser marcado por uma verdade absoluta, por uma graça comprometida, a sã doutrina é marcada por uma moral transparente. Diferente de uma moral dissimulada, diferente daqueles que trocam a essência pela aparência, diferente daqueles que mantêm uma vida completamente entregue àquilo que é superficial, àquilo que é a aparência, àquilo que é superficialidade. A doutrina cristã, a sã doutrina, ela apresenta uma moral transparente, onde a vida do crente é a expressão, é a demonstração mais clara e vívida da verdade do Evangelho. É na sua vida, é no seu agir, é na sua relação diária com as pessoas que ele demonstra a verdade, o alcance da verdade do Evangelho. Por fim, a sã doutrina, ela é baseada em uma religião cristocêntrica. Cristo precisa ser o centro. Nenhuma doutrina que reduz Cristo a um segundo plano, que o nega, ou pelo menos que descarta a visão bíblica da pessoa de Cristo, que nega elementos da pessoa e do caráter de Cristo, qualquer doutrina que apresenta uma visão distorcida da figura de Cristo, uma visão onde Cristo não seja exatamente o centro da doutrina e o centro da vida, qualquer doutrina que se enveredar por esse caminho é uma falsa doutrina, é desvio, é simplesmente uma falsificação do verdadeiro Evangelho. Doutrina que exalta o homem, que exalta certos elementos da cultura, certas práticas, certos hábitos, e que não enfatizam a centralidade da pessoa de Cristo, do soberano Senhor. Essa doutrina não pode ser uma doutrina sã. Essa doutrina não pode ser uma doutrina bíblica, uma doutrina que expressa a verdade do Evangelho. Portanto, num contexto marcado por crise doutrinária, nós precisamos, enquanto cristãos, urgentemente reafirmar o valor da sã doutrina, defender a sã doutrina. Como é a sã doutrina? Ela precisa estar baseada em uma verdade absoluta. Ela não está à mercê dos relativismos e das opiniões políticas, filosóficas ou culturais. A sã doutrina, ela representa um comprometimento, ela prega uma graça, mas uma graça comprometida. A sã doutrina, ela apresenta uma moral transparente, onde a vida do crente é a principal expressão, é a principal demonstração
da verdade do Evangelho. Por fim, a sã doutrina coloca Cristo como centro não apenas da doutrina, mas da vida. Se Cristo for deixado de lado, nenhuma doutrina poderá ser considerada verdadeiramente bíblica. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos direcionando acima de tudo. Num contexto de crise, que possamos, enquanto crentes, enquanto cristãos, reafirmar o valor da sã doutrina. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos por mais um dia que tu tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, pela sã doutrina. Vivemos de fato num contexto marcado pela crise doutrinária. Um contexto, Senhor, de confusão entre a liberdade de expressão e o relativismo. Um período também de confusão entre graça e libertinagem, entre tolerância e não confrontação. Um período de confusão, certamente, ó Pai. Nesse contexto, dê-nos a capacidade, a intrepidez para reafirmarmos o valor da sã doutrina. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Levado à cruz sem